Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira sessão extraordinária deste ano de 2026. Nossos pais aqui presentes vêm fazendo a justificativa da ausência do vereador Denivan, que está atestado, e constatando nosso livro de presença, nós temos então a presença legal de 8 vereadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão extraordinária, nossa primeira sessão deste ano de 2026. Hoje nós temos apenas um projeto, que veio em regime de urgência, e nós já terminamos, fizemos aqui agora a reunião de comissões, então nós vamos direto para a discussão da urgência do projeto. Vou estar fazendo a leitura. O projeto é o número 17 de 2026, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, que altera a lei número 249, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conha. Então, passando para a nossa ordem do dia, já que nós não temos hoje oradores inscritos, nós vamos começar a discussão da urgência deste projeto. A urgência está em discussão. Mas vocês podem se inscrever aí no tablet que eu consigo ver aqui, gente. Não tem nenhuma inscrição até agora. Vereador Marcelo, pode falar? Pode começar. Presidente, a discussão da urgência é a seguinte: a gente tem foi passado para a gente, a gente tem um período de até dia 3 de julho para poder estar aprovando ou não esse projeto, para poder o município, se assim aprovar essa gerência, ela fazer parte do programa do Estado que está contemplada dentro do programa estadual para receber ali benefício do Estado. Então, assim, eu acho que essa é a urgência do projeto, porque a gente tem um prazo até dia 3, que é na semana que vem, então, senão, tem como a gente chamar até da próxima sessão, que é somente na semana seguinte. Então, essa é a minha posição sobre a urgência do projeto. Nós tivemos aqui na reunião de comissões a presença da judiciária, todo mundo conhece o Gil, que explicou muito bem sobre a importância desse projeto. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso na discussão do projeto. Mas sobre a urgência, esse projeto chegou aqui no dia 23, que era dia de sessão, porém, de acordo com a nossa lei, 24 horas de antecedência, a gente não pode colocar na pauta do dia. Porém, depois o Executivo mandou ofício solicitando, além da urgência, também uma sessão extra, decorrente do que o vereador Marcelo falou, pelo prazo, porque a questão eleitoral, a gente questionou, buscou saber, porque não é eleição municipal, é eleição estadual, a nível nacional. Porém, como é um programa estadual, tem esse tempo para poder estar aderindo a esse programa ao Estado. Então, a urgência é imprescindível hoje por isso, para que a gente tenha um tempo hábil para aderir ao programa do Estado, que é um programa muito importante sobre a questão políticas públicas para as mulheres, prevenção, como foi falado aqui, não somente também questão já da violência, mas também de prevenção. Então a discussão continua a urgência de discussão. Sem discussão, então, encerrada a discussão da urgência, vamos colocar para votação. A urgência está em votação. Encerrada a votação. A urgência foi aprovada 5 votos a 2. Agora sim nós vamos para o projeto de lei, para a discussão do projeto 17 de 26, que autoriza aí o Poder Executivo em regime de urgência alterar a lei número 249 de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conha. Está em discussão o projeto agora. Seu Nelson pode começar a discussão. Presidente, já foi bem explicado aqui para a nossa
dia a dia, né? Eu vejo esse projeto, a gente já só pelo histórico que existe hoje, a gente já tinha essa vontade de ver isso aprovado. Eu nunca pensava que Coelho teria um índice tão alto de violência, dos mais diversos modelos de violência que existe. Então a gente tem que pensar sério, essas polícias públicas hoje está vindo do governo do Estado, tem que ter início, meio e fim, federal, estadual e municipal. E como já foi falado, estamos com um índice, já um momento muito crítico de prazo. E não adianta questionar, todo município tem aquela coisa de última hora, isso é agora, é amanhã, depois isso continua, é governo federal, é governo estadual, é governo municipal. Então, esse índice de ser assim muito rápido não tem nenhum problema. O grande fato disso tudo era justamente a grande causa social que esse projeto vai trazer de benefício para as nossas famílias. Famílias desestruturadas, nós estamos vendo aí tanta coisa que acontece, né? A gente fica até horrorizado. E justamente esse projeto vai dar um índice melhor, vai ter uma política pública melhor para as mulheres, e as mulheres sendo mais valorizadas também, que hoje elas estão bastante altas via esses projetos de leis, essa lei que tem por aí. Então, eu particularmente sou favorável a esse projeto, né? Sabendo que conversei hoje com a assistente, com a nossa secretária Gil, que esse projeto esse ano não será contratado ninguém por enquanto, está apenas cumprindo meta para poder conversar, ter esses recursos, mas não vai ser contratado ninguém. Se tiver que responder, certamente alguém vai ter a foto que ele vai responder. Mas mesmo que contrate o ano que vem, é um projeto de muita garantia e de um cunho social bastante elevado. Por isso, eu sou favorável. Ele é adolescente. É aquela que o som ele só sai na transmissão, aqui dentro não consegue. Então, falando com a voz alta, vai pegar a ligação. Não tem problema, presidente. Presidente, desde quando chegou esse projeto na Câmara, né, na última sessão, né, dentro da análise do projeto, eu percebi que o projeto tinha alguma inconsistência ao ler principalmente as questões dos cálculos. Tá? E aí, dentro dessa análise. Falando em questão do projeto, o projeto é excelente, presidente. Né? O projeto, quando ele cria aqui uma gerência geral de políticas públicas para as mulheres, a gente observa que um avanço do município, eu quero acreditar nisso, né? Que dentro de uma gerência qualifica pessoas qualificadas, que tem preocupação com as mulheres, não é simplesmente criar um cargo para dar o cargo a alguém, né? Que o prefeito tenha preocupação que dentro dessa gerência coloque alguém que se preocupa realmente com o trabalho com as mulheres. Tá? Então, o projeto é bom, o projeto é excelente, a ideia é excelente. A questão minha dentro de toda essa análise, primeiro, dentro de todo o projeto que eu fiz a leitura, dentro da inconsistência que foi encontrada, eu fiz um requerimento via Câmara, buscando algumas informações, principalmente como se baseia nos limites, né, nos índices dos cálculos. E a resposta que eu tive não foi passível para me dar certeza em votar neste projeto. Digo e repito, o problema não está no projeto, o projeto é excelente. A situação é como que isso chega aqui na Câmara. Tá? E mesmo entendendo que os períodos, os prazos, isso vem de agora, e a gente sabe que sempre acontece isso, que tudo quando chega aqui na Câmara, quando vai pensar no justificativo, quando vem, né, os vereadores acabam aprovando. E aí, dentro dessas questões todas, nós já trabalhamos, já conversamos lá, a questão dos limites. Quanto mais cargos se cria, as oportunidades de outros cargos serem favorecidos no sentido de cumprimento de leis faz tanto atrás. Nós temos uma lei referente ao piso dos professores. O município ainda não está cumprindo. E não cumpre porque o índice acaba estourando alto. E se aplica o piso dos professores, nós aprovamos isso, o índice para em cima. E o índice indo lá, acaba deixando de contratar outros profissionais. Tá? E aí retira-se o piso, vai enrolando,
ou vai deixando para lá porque precisa em algum momento criando cargos para resolver determinadas situações. Então, assim, dentro desse posicionamento, essa questão que eu avalio é a questão desse projeto. Não é o projeto em si, é o jeito que o projeto chega até a Câmara. E aí, se vocês lembram, em umas sessões anteriores, a Câmara aprovou um projeto referente à questão da redução do transporte escolar. E uma das justificativas que tinha é referente aos recursos do município. Vocês lembram disso? Né? Diminuiu-se o valor do transporte, do recurso que era aplicado no transporte, porque é um município, enfim. Mas é como se observa, diminuiu-se o valor do transporte escolar por determinadas situações, ou a diminuição de recursos, enfim. Aí, um mês depois, você chega na Câmara um projeto criando cargos que, se fosse analisar outras prioridades, né, dentro de uma gestão, não seria determinada justificativa para isso. Então, dentro desse projeto, não é um projeto em que a ideia é excelente, mas como que se chega a gente? Chegou com algumas informações, pede consertar, pede informação, não chega determinado. A gente analisa um projeto que eu, particularmente, ainda tenho dúvida de algumas informações, mesmo dizendo que aquelas informações não funcionam em determinadas situações, mas eu não consigo ter certeza 100% em votar nesse projeto do jeito que se. Carmelita. Então, presidente, nós já conversamos sobre isso antes. Primeiro eu quero parabenizar a Gil pela fala dela. Ela trouxe uma fala aqui muito pertinente, dados que nós não sabíamos, nem porque não é divulgado, e com toda certeza isso está certo, mas isso consolidou realmente aquilo que eu já penso. Se hoje nós temos um número de pessoas, de mulheres, que já sofrem no município, como a secretária já trouxe, elas têm a coragem de fazer a denúncia, de trazer essa violência que elas sofrem dentro de suas casas. Em poucas pessoas, lógico, ninguém nunca sabe, e ela falou muito bem aqui. Se isso acontece, quantas outras pessoas que sofrem também as mesmas agressões ficam guardadas para elas? Então, a gente precisa ter um ponto de referência, um ponto de apoio no município para que essas mulheres tenham coragem de denunciar e de se tomar defesa delas. E no município, nós não temos isso até hoje. Nós temos alguma coisa assim nessa linha, mas não sólida. Precisamos de uma secretaria, sim, que faça valer a voz da mulher. E aí, quando o nosso amigo aqui traz a questão de valores, eu não posso punir uma secretaria pensando no valor. Eu não posso pensar aqui hoje no valor que está sendo discutido. Não. É a secretaria como forma de segurança, como ponto de apoio para alguém que está sofrendo lá fora e não está tendo coragem de falar porque não tem um ponto de referência para elas. Então, eu apoio esse projeto, sim. Eu sou mulher. Se eu não apoiar esse projeto, eu estou sendo contra mim mesma. Então, eu preciso defender aquilo que é de direito das mulheres. E se hoje existe a possibilidade de a gente criar no município uma política voltada para a proteção, a segurança da mulher, garantir esses direitos contra a violência, eu vou aprovar. Pode contar com o meu apoio que eu vou aprovar. Independente de valores. Porque se há inconsistência em valores, ok. Mas eu não estou discutindo valores, eu estou discutindo a necessidade do projeto na defesa da mulher aqui dentro de Câmara. Vereador Fábio. O ato do microfone. Presidente, acho que a Carmelita falou bem, ela como mulher, esse é um projeto que ele, em essência, voltado para proteção e valorização e busca do direito das mulheres. Quem tem maior propriedade para falar isso, do que a vereadora Carmelita, a vereadora Alessandra. Mas todo projeto que chega eu tento estudar, embasar e entender por que o Executivo encaminha um projeto de lei para criar um cargo de gerência de política pública para as mulheres. Então, assim, eu busquei a própria Secretaria Estadual das Mulheres, o Estado do Espírito Santo hoje possui uma Secretaria Estadual de Mulheres, que trabalha a questão dos direitos das mulheres, e conversei com uma técnica que atua diretamente lá no gabinete da Secretaria, e ela me passou que isso, na verdade, é um incentivo do Estado em criar uma rede no Estado e nos municípios
A partir da existência do Ministério das Mulheres a nível federal, existe uma secretaria estadual. Então, o Estado, o governo do Estado, tem incentivado os municípios a criarem o que eles chamam de OPM, que é a Organização de Política para as Mulheres. E aí pode ser secretarias municipais, subsecretarias, gerências, coordenações, mas que tenha um órgão responsável para esse trabalho de ser a lente de gênero em todas as políticas públicas dos municípios. Então, a Secretaria Estadual das Mulheres tem o apoio nesse sentido. Existe um projeto chamado Projeto Fortalece Mulher, onde eles têm apoiado, né, os municípios que estão dando esse passo, que já tem o Conselho da Mulher, como é o nosso município. Os municípios têm que aderir ao Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência e Feminicídio para poder estar recebendo esse apoio da Secretaria Estadual. Então, eles me falaram, inclusive, que fizeram sim conversa com o Poder Executivo Local nesse sentido, e eles têm feito isso a nível de todo o Estado, né? Então, assim, eu acredito que de fato seja importante o município estar aderindo a isso, porque senão a gente fica para trás. Os dados que a Gil, que é uma assistente social efetiva, traz para a gente aqui são alarmantes. Eu fiquei chocado. 12 processos de violência contra as mulheres por mês no município de Conde, que é minúsculo. E isso daquelas que tiveram a coragem de denunciar a polícia. Fora que devem ter várias que não tiveram essa coragem por situações de estar muito oprimida lá. Então, talvez tendo essa gerência, né, de política para a mulher, ela vai poder ampliar o número de pessoas. Então, assim, eu vejo assim, que é estratégico para o município, pensando não só na local, mas como uma rede, né? E, assim, nós aqui fazemos muito bonito. Dia Internacional da Mulher, essa casa, né? Fala das mulheres, dos problemas que existem, da necessidade de políticas públicas para as mulheres. E na hora que a gente tem a chance de aprovar um projeto para as mulheres, eu votar contra, não tem como, gente, não tem como. Aí a gente tem um discurso, depois na prática faz outra coisa. Então, assim, se tem algumas inconsistências, como falaram, eu acho que a importância do fato, primeiro que eu não acho que tem inconsistência, mas a importância dos fatos, a importância da realidade do município, a importância de se ter uma gerência de política pública é muito maior que qualquer questão burocrática hoje. E assim, eu me baseio em que está no portal do Tribunal de Contas hoje, nesse momento, eu estou com ele aberto aqui, ó, portal transparente, portal de controle do Tribunal de Contas. A receita de despesa do município, nesse momento, o portal é 89,9%, muito abaixo dos 95%. Então, estou baseando no fato real, concreto aqui, ó, portal do Tribunal de Contas. Então, assim, diante disso, né, eu sou favorável à proposta e falo mais uma vez, eu fui naquela tribuna várias vezes, homenageei várias mulheres dizendo da desigualdade salarial, da questão da violência, do feminicídio. Como é que eu vou votar contra agora? Uma coisa que eu falo que precisava ter mais política pública, o município está fazendo, eu vou votar contra, no meu caso, para mim, tá? Para mim, eu seria hipócrita se eu votasse contra. Vereador Marcelo. Presidente, boa tarde, né? Boa tarde a todos os vereadores aqui, pessoal que nos assiste, pessoal que nos acompanha aqui. Dizer que o projeto de hoje, presidente, ele teve vários questionamentos. Eu volto a falar aqui, infelizmente, no nosso município, assim como no Brasil todo, existe algum tipo de fake news que acaba deixando a população um pouco contra os vereadores. Foi veiculado na internet e eu acho que isso é o maior gargalo da votação de hoje. Que a pessoa que iria receber, até porque foi repassado para a informação, de um processo que foi feito de uma maneira errada, e foi feito uma IAR dizendo que a pessoa que ia receber R$5.600. Quando a gente parou para estudar aqui, a gente chegou num valor líquido de aproximadamente, com um ticket de R$500, de R$4.561, já descontando tudo que tem que descontar. Então, o salário líquido que a pessoa vai receber é R$1.000 a menos do que foi vinculado. Isso já é um ponto positivo em relação ao salário, que é uma coisa que assusta, sim, é o único gargalo. Porque de o restante, pessoal, é o que o Fábio falou aqui. É o que Gil falou aqui nas comissões. É investimento para as mulheres do nosso município, não é para mim. Assim como pode ser o dia que quem der da vida tem uma filha mulher. Mas é investimento para a mulher do nosso município. Então, é hora de valorizar a mulher, é uma coisa que vai cuidar das mulheres, né? É igualdade social, salarial para a mulher, porque um cargo desse de mulher não vai ser ocupado por um homem, tem que ser ocupado por uma mulher. Se for ocupado por um homem, a gente vai bater em cima, não tem como. Então, assim, é um de valorizar. E é investimento para a mulher do nosso município. Do restante, presidente, eu acho que a gente tem que acompanhar e torcer para que pessoas boas ocupem cargos bons, porque
bons salários pagos a pessoas boas é investimento no município. Obrigado, presidente. Vereadora Alessandra. Boa tarde, boa noite, né, já? Boa tarde. Então, igual o Fábio falou, como mulher, ser educada de não votar contra, né? Eu acho assim, é um projeto bom, com certeza para as mulheres, não estou para votar contra, é uma coisa que é bom para o município. Mas também vou lá com o meu amigo Alessandro em questão do projeto, como foi discutido, como chegou, e às vezes tem coisa ali que ele quer para ser discutido melhor, né? Na sessão passada, dia 23, nós votamos aqui, chegou esses 2 projetos da casa. E nós votamos os 4 auxiliares aí de cuidador, né? E teve esse projeto para votar. Então, aqui foi conversado, falado, que esse projeto não teria tanta importância para ser votado. Né? Quando foi ontem, chegou esse projeto na casa, um projeto que eu olhei, né? A gente vê que tem várias coisas para ser discutidas, não está um projeto totalmente explicado, né? Apesar de ser para as mulheres e ajudar no município, a gente tem que ver também uma coisa que fica bem esclarecida para todos nós. Então, eu entendo que não é uma coisa de urgência aqui na casa, poderia ter mandado antes para ser estudado melhor. Então, meu voto é contrário. Só dando continuidade de discussão, vereadora. Eu também concordo com Vossa Excelência que poderia ter sido mandado antes. Isso eu questiono sempre o Executivo. A gente está aqui para falar, né, o que é verdade. Porém, essa situação que você falou ali, né, que chegou, a gente achou que não era realmente. É importantíssimo o cargo, mas não precisa criar agora, assim, correndo. Porém, o que aconteceu? O Executivo nos alertou, mandou um ofício pedindo, olha, tem um prazo, se não, no dia após a sessão, se não votar, né, até o dia 3 de julho, a gente vai perder. Mas por que está fazendo hoje na sexta? Hoje é sexta, a gente tem que fazer o autógrafo dessa lei na segunda-feira, tem todo um trâmite de calendário dizendo, ser publicado para poder mandar lá para o Executivo. Então, a gente está fazendo aqui, né, como eu falei, fiz até um vídeo hoje explicando, justamente para que, vou usar a palavra defender, né, os vereadores e a Câmara, né, vou usar dessa palavra que eu falei com vocês, justamente para dizer que a gente está fazendo o trâmite legal e burocrático que existe. Né? Então, assim, não tem nada, realmente, naquele primeiro momento a gente falou, não precisa votar, né, naquela sessão, até porque não tinha chegado dentro do prazo regimental. E não tinha também o pedido de sessão extra, somente o pedido de urgência. Quando tem o pedido de urgência, a gente só vota automaticamente na próxima sessão seguinte. Não é assim? Porém, quando tem um ofício do Executivo dizendo, pedindo fazer uma sessão extra, então a gente tem que fazer logo, justamente para o prazo. Então é só para justificar isso. Tá bom, Alessandro? Presidente, eu acho que eu ouvi alguém dizendo que dentro de um projeto a gente não pode punir uma secretaria. Foi isso, eu acho que eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Mas só que quando a gente começa, e aí eu não estou falando da questão do projeto em si, estou falando questão de criação de cargo. Todas as vezes que a gente vai criando cargos, nós vamos impedindo ou punindo algumas categorias de cumprir seu direito. Um desses exemplos são os professores, que estão com uma lei para pagar o piso e o piso não está sendo pago porque eles estão com um índice alto. Enquanto reduzir esse índice, eles não vão receber. E aí tudo leva a crer, né, naquele projeto lá, daquela linha pública lá que foi excluída, acredito que retiraram realmente, para mim, no meu entendimento, uma compreensão para eu compreender que o índice não era aquilo. Fábio, eu só dizer assim, primeiro que eu não me estou posicionando favorável ao projeto porque ele diz isso. Para mim ele está muito claro, ele está claro. Ele cria uma gerência de política pública para as mulheres, está claro. Diz aqui qual é o objetivo desse cargo: planejar, coordenar, promover, acompanhar e articular ações, programas, projetos e políticas públicas voltadas para a promoção, proteção e garantia dos direitos das mulheres, está claro. Está dizendo qual é o valor de referência salarial, que é R$ 4.723,60, que é referência CCBN 12. Então, assim, está tudo muito claro no projeto. Para mim, não existe nada que não esteja claro no projeto. Então, assim, e aí,
Eu entendo a colocação do vereador, mas aí a gente penalizar as mulheres que precisam dessa estrutura por causa disso aí, eu acho que aí, no meu entendimento, não se justifica. Você se posicionar contrário a um projeto que vai trazer benefício para as mulheres que precisam. Foi colocado pela Ju a realidade aqui. 12 mulheres por mês chega a processo que foram na Polícia Civil que o Ministério Público encaminha para a Secretaria de Assistência Social. Foram muitas que não têm coragem de denunciar, que são maltratadas, violentadas. Então, assim, a gente poder ter a chance de ter uma gerência que possa cuidar disso, né? Não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver todos os problemas. Mas é um passo importante. Como eu falei, a gente faz homenagem às mulheres aqui, fala da situação e na hora de votar contra um projeto que beneficia as mulheres, especialmente as que mais precisam. Vamos pensar, gente, nós estamos fazendo. Entendeu? Vamos pensar. Em discussão. Então, nós vamos encerrar a discussão. Gostaria só de registrar aqui, mesmo que eu não voto, mas eu também queria deixar registrado a minha vontade de que esse cargo possa ser aprovado, porque a gente realmente, eu já trabalhei na assistência, a gente sabe como que precisa, como foi falado aqui, como que é importante esse cargo. Então, nós vamos colocar em votação. Está em votação. Encerrada a votação. 4 votos favoráveis e 3 contra. O projeto está aprovado. Então, nada mais a ver a tratar, já que nós só nos reunimos para este assunto, declaro encerrada a nossa primeira sessão de arte este ano 2026.